começando o ES Informa, seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. TJ reforça dever de revisão em peças elaboradas por advogados com inteligência artificial. O profissional já havia sido advertido anteriormente em outro processo por situação semelhante. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o envio de cópia de um processo à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina para a apuração da conduta de advogada responsável pela defesa de um apenado, após identificar a utilização inadequada de ferramenta de inteligência artificial na elaboração de um recurso apresentado à Corte. As razões do agravo continham um trecho incompatível com a argumentação jurídica desenvolvida, característico de respostas produzidas por assistentes virtuais, orientando o usuário a conferir as informações e citações legais antes de utilizá-las em contextos profissionais. Para o desembargador relator, a permanência desse conteúdo na peça evidencia a ausência da necessária revisão técnica pela profissional subscritora, em desconformidade com o zelo técnico exigido no exercício da advocacia e com os deveres de boa-fé, lealdade processual e cooperação. O voto registra que a mesma advogada já havia sido advertida anteriormente pelo TJSC em outro processo por situação semelhante. Diante da reiteração da conduta, o relator concluiu que uma nova advertência seria insuficiente e determinou de ofício a remessa de cópia dos autos à OAB-SC para apuração de eventual infração disciplinar e adoção das providências cabíveis. No mérito do recurso, a 5ª Câmara Criminal reformou parcialmente decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Chapecó, que havia suspendido o processo de execução penal em razão da prisão temporária do apenado em outro processo criminal. Segundo o desembargador relator, o artigo 116, parágrafo único do Código Penal prevê apenas a suspensão do prazo prescricional enquanto o condenado estiver preso por outro motivo, sem autorizar a paralisação da execução penal. O voto destacou que esse entendimento está consolidado na jurisprudência das câmaras criminais do TJSC e que a suspensão do processo pode prejudicar o apenado ao retardar a análise dos benefícios e de outras questões relacionadas ao cumprimento da pena. O voto determinou o regular prosseguimento da execução penal com o cômputo do período em que o processo permaneceu suspenso como pena cumprida e a atualização do cálculo dos benefícios. O pedido da defesa para a realização de audiência de justificação não foi conhecido porque, conforme informado no relatório, a solenidade já havia sido designada e realizada durante a tramitação do recurso. A decisão do órgão fracionário foi unânime. Justiça resolve caso de mulher que descobriu constar como mãe de filha que não gerou. Fruto de relação extraconjugal do marido, registro civil de jovem será retificado por decisão judicial. A primeira vara civil da comarca de Porto União determinou a exclusão da maternidade constante no registro civil de uma mulher após exame de DNA comprovar que ela não era a mãe biológica da pessoa registrada como sua filha. A decisão também considerou o estudo social que apontou a inexistência de vínculo afetivo entre as partes. Conforme os autos, a autora descobriu muitos anos depois que constava como mãe no registro civil de uma menina que não havia gerado. Ela relatou que o registro foi realizado pelo então marido, já falecido, sem seu conhecimento ou consentimento. A mulher sustentou ainda que a criança era fruto de um relacionamento extraconjugal dele. Durante a tramitação do processo, a pessoa registrada como filha reconheceu perante o oficial de justiça que outra mulher era sua mãe biológica. O exame de DNA realizado no curso da ação confirmou que a autora não possuía vínculo biológico com ela. Na sentença, o magistrado destacou que, além do resultado do exame genético, o estudo social indicou a inexistência de vínculo afetivo entre as partes. Observou ainda que, diante das circunstâncias do caso e do reconhecimento da procedência do pedido pela própria interessada, não era necessária a análise de eventual vínculo socioafetivo. Com a decisão, foi determinada a retificação do registro de nascimento
para excluir o nome da mãe registral e dos avós maternos da certidão. O processo tramita em segredo de justiça. Homem que beijou criança de 11 anos à força agora terá de indenizar vítima e familiar. Jovem que precisou de tratamento psicológico e sua mãe vão receber 75 mil pelos danos morais sofridos. Um homem foi condenado a indenizar uma criança e a mãe por ter beijado a menina à força, crime tipificado como estupro de vulnerável, em R$ 75 mil em danos morais em comarca do sul do estado. O réu, em sua contestação, alegou preliminarmente que os fatos deveriam ser apreciados apenas na esfera criminal, o que foi afastado pelo juiz, uma vez que a responsabilidade civil não depende da criminal. Segundo os autos, o homem teria tentado beijar uma criança de 11 anos, à força, pressionando-a contra uma parede do lado de fora de um mercado em que a mãe da criança fazia compras. A irmã da vítima e uma testemunha que estava no mercado presenciaram o crime. O denunciado, em depoimento, confirmou ter beijado a vítima e se limitou a alegar que estaria embriagado e que acreditava tratar-se de uma pessoa maior de idade. A decisão pontua que a alegação de embriaguez não exclui a ilicitude da conduta, nem afasta o dever de indenizar, bem como que a alegação de que acreditava tratar-se de pessoa maior de idade não interfere na análise da presente demanda, uma vez que a responsabilização civil decorre da própria abordagem abusiva e do constrangimento físico imposto à vítima, independentemente de eventual enquadramento penal da conduta. A sentença ainda enfatiza que a vítima passou a apresentar crises de choro, ansiedade, medo de sair de casa, dificuldade para dormir, isolamento social e necessidade de acompanhamento psicológico, circunstâncias que reforçam a intensidade do abalo experimentado. O juízo também reconheceu o dano moral reflexo ou por ricochete em relação à mãe da criança, visto que acompanhou de perto o sofrimento da filha e os desdobramentos emocionais do episódio, situação apta a caracterizar dano moral reflexo ou por ricochete igualmente indenizável. O réu foi condenado a indenizar a criança vítima do crime em 50 mil e a mãe da vítima em 25 mil a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária. Cabe recurso da decisão. O processo tramita em segredo de justiça. STJ vê lesão a direitos difusos e mantém condenação de empresa por alterar fórmula de agrotóxicos. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma empresa ao pagamento de 1,75 bilhões para alterar a fórmula de 2 agrotóxicos e a produção de um herbicida sem a necessária aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os produtos foram comercializados nessas condições por mais de 3 anos em todo o território nacional. O colegiado acompanhou o entendimento da ministra Regina Helena Costa, para quem a conduta gerou danos coletivos difusos, pois trouxe riscos e prejuízos ao meio ambiente, à saúde pública e aos consumidores de forma indeterminada. O caso teve início em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para responsabilizar a empresa pela comercialização em todo o país dos produtos alterados sem autorização. Para o órgão ministerial, a conduta expôs a riscos os consumidores e a saúde dos trabalhadores que tiveram contato com os produtos, bem como o meio ambiente. A empresa foi condenada em primeiro grau e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 1,75 milhão pela lesão a direitos individuais homogêneos. Ela recorreu ao STJ e alegou, entre outros pontos, que não seria possível fixar o valor indenizatório no caso de danos individuais homogêneos, pois a condenação deveria ser genérica nos termos do Código de Defesa do Consumidor. OAB, SC e CAASC lançam o aplicativo da Ordem e compras online podem reduzir a anuidade a 0. A OAB, SC e a CAASC lançaram o app da Ordem, plataforma gratuita que permite ao advogado catarinense reduzir ou até zerar o valor da anuidade por meio de cashback gerado nas próprias compras do dia a dia. O funcionamento é simples. Pelo aplicativo, há um marketplace onde o advogado acessa uma rede com mais de 25 mil estabelecimentos em todo o Brasil, realiza compras online normalmente e acumula cashback. O valor acumulado é revertido automaticamente como abatimento da anuidade da OAB-SC no ciclo seguinte, sem burocracia e sem custo adicional.
Com o app da Ordem, a anuidade que você paga pode voltar para o seu bolso. Fizemos isso pela advocacia catarinense, destacou o presidente da OABSC, Dr. Juliano Mandelli. A CAASC existe para cuidar de quem cuida da advocacia. Com o app da Ordem, através do programa Anuidade Zero, ampliamos essa missão. O advogado catarinense agora tem uma ferramenta concreta que transforma o cotidiano em economia real, explicou o presidente da CAASC, Dr. Pedro Miranda. Além do programa de cashback, o app da Ordem concentra outros benefícios já oferecidos pela OABSC e pela CAASC. Carteira VIP CAASC, que permite aos dependentes da advocacia acessar serviços com condições especiais sem mensalidade. A localização de mais de 2.500 pontos credenciados em Santa Catarina com descontos exclusivos e o acesso à Conecta Saúde, serviço de pronto atendimento médico online disponível 24 horas por dia, inclusive para quem ainda não possui plano de saúde. Tecnologia a serviço da advocacia é o que nos guiou no desenvolvimento desse projeto. O app da Ordem foi construído para ser simples, intuitivo e acessível, porque o advogado não precisa de burocracia, precisa de resultado, ainda mais quando se trata de possibilitar que possa zerar sua anuidade, finalizou a diretoria de Tecnologia e Inovação da CAASC, doutora Clarissa Cardoso. O aplicativo é gratuito, 100% digital e está disponível para download no Google Play e na Apple Store. Este foi o ES Informa. Informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!